Juízes capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 6, vamos fazer uma leitura até o versículo 19. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor. E durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué, e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra de sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, ou seja, morreram, surgiu uma nova geração, que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram cultos aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor, prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. E sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles. Olha que forte essa expressão. A mão do Senhor era não com eles, contra eles, para derrotá-los, conforme lhes havia advertido e jurado. Grande angústia os dominava. Então o Senhor levantou juízes, que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com os outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. E sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia, pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos dele, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Vamos orar ao Senhor. Nós nos colocamos diante da Tua palavra, pois cremos, Senhor Deus, que ela é vida para nós. Ela, Senhor Deus, vai nos saciar, pois cremos nisso, cremos dessa forma. Ela é a fonte de água, está em Ti. Que a nossa oração agora é que Tu venha jorrar desta fonte, desta água, a todos os nossos corações, aqui presentes e aqueles que nos assistem também. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por favor. Esse capítulo aqui é uma apresentação resumida do que acontece no livro de Juízes. E exatamente nos últimos versículos que lemos, é o que acontece em todo o livro. Em todo o livro de Juízes. Não era um reinado de monarquia, não era um rei reinando Israel, era juiz. E como acontecia? Deus estava ali, eles estavam aliançados com Deus. E no primeiro momento que eles se desviaram, quem foi? Uma geração depois da geração de Josué. É válido lembrar que tinha uma geração com Moisés, quando saiu do Egito, morreram, 40 anos passaram no deserto, morreram, nasceu uma geração nova, que conquistou a terra prometida. Todo o livro de Josué registra isso, e aí veio agora uma outra geração. Esta geração é pós-Josué. Josué morre aquela geração. Esta geração é a geração em que Juízes começa falando deles. Um povo que estava se distanciando de Deus. E nos mostra logo aqui que esse povo
quando eles pecavam contra o Senhor, algo que foi contínuo na vida deles, Deus levantava inimigos que os oprimiam. E logo que eles clamavam a Deus, Deus levantava por misericórdia e amor juízes. Estes juízes, Deus dava o livramento, mas logo em seguida, eles caíam de novo. É assim o livro de Juízes. E aí a gente chega a uma conclusão. O pós-conquista da Palestina, da nação, da terra de Israel, da terra prometida, foi um fracasso para essa geração. Um fracasso espiritual. O que tinha sido conquistado, motivo de ter uma aliança mais corroborada, mais forte em Deus, de serem mais espirituais, não aconteceu. Ao contrário, acontece um fracasso espiritual devido às sucessivas derrotas espirituais. Eu quero conceituar desta forma aqui, só para a gente caminhar no texto. Existem momentos que a gente é derrotado espiritualmente. Existem alguns momentos no texto, aliás, deixa eu colocar melhor, Israel é derrotado espiritualmente. Eles se dão por vencidos espiritualmente. Mas isso aconteceu uma vez, ou duas vezes, é aceitável por ver Deus sempre livrando. Mas o que o texto narra para a gente, é que havia ali uma continuidade. Era uma marca, nesse tempo de Israel, era uma marca, eles sempre caírem. Era marca. E o livro de Juízes termina, eles caídos da presença de Deus. Então, posso concluir logo no início dessa mensagem, que esse tempo aqui é um tempo de fracasso espiritual. Enquanto eu pensava nesse texto hoje de manhã, orando ao Senhor, na minha devoção, alguns versículos eu marquei, e de joelhos, falando com Deus, Deus, não me permita eu fracassar espiritualmente. Essa foi a minha oração para mim. Dentro desses versículos que eu marquei, um deles que dá essa evidência desse fracasso espiritual, o versículo 19, que nós lemos do capítulo 2. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Como é que podemos evitar fracasso espiritual? Como é que nós podemos evitar vivenciar isso? Parece simples, já que eles falaram, recusavam abandonar suas práticas, o inverso então evitaria o fracasso. Ou seja, se eu abandono as práticas de pecado e me volto para Deus, pronto, resolvido. É verdade, mas não é tão simples assim. E Josué, ele vai nos ensinar isso. E eu quero que você vire a sua página da Bíblia, ou olhe aqui para o projetor, que fica mais fácil, que no último capítulo de Josué, ele vai orientar ao povo de Israel, dar uma vacina no povo de Israel, mostrar para eles o risco que eles tinham de fracassar. E ele começa narrando isso numa última pregação dele, num último momento de orientação, ou depois de toda a conquista. Aí Josué no versículo 19 está aqui, ó. Josué disse ao povo, vocês não têm condições de servir ao Senhor. Ele é Deus santo, é Deus zeloso, Ele não perdoará a rebelião e o pecado de vocês. Se abandonarem o Senhor e servirem a deuses estranhos, Ele se voltará contra vocês e os castigará, mesmo depois de ter sido bondoso com vocês, Ele os exterminará. Josué está dando mostrando esse quadro. É muito possível vocês saírem da presença de Deus. É possível. Há uma inclinação natural da sua carne para ir contra a aliança de Deus, para não viver uma vida espiritual de sucesso, plena em Deus. É possível. Então, para que você não caia, aí Josué começa a descrever aqui, e eu coloquei aqui exatamente na ordem, respeitando a ordem do texto, pelo menos 4 pontos, 4 orientações. Pode ser que você já tenha ouvido mais, pode ser que você mesmo escreveu para você, para eu não cair, para eu não ter
um fracasso espiritual, Deus já me orientou a não fazer isso. Mas pode ser que Deus hoje vai ressaltar esse ponto para você, que você já conhece. Ou pode ser algo novo para a sua história. E a Bíblia diz assim, como é que Josué dá essa orientação? Versículo 22, avance aí por favor. Disse então Josué: vocês são testemunhas contra vocês mesmos, de que escolheram servir ao Senhor. E eles responderam: somos. É o versículo 22 apenas. E esse primeiro ponto, essa primeira orientação, para não cair da presença do Senhor, essa aqui: usem a própria consciência como juiz de vocês. E é por isso que Romanos vai nos orientar, ter uma mente renovada pela palavra de Deus. Vocês são testemunhas do que vocês estão falando. Vocês não vão cair da presença de Deus se mantiverem uma consciência limpa, mantiverem uma consciência sóbria e visitar sempre esta consciência. Eu e você temos um tribunal, e hoje regido pelo Espírito Santo, que determina para você o que é certo e o que é errado. Como não fracassar espiritualmente? Como não cair da presença de Deus? Mantenha a sua consciência ativa com o Espírito Santo. Mantenha ela limpa, mantenha ela viva. Faça isso como? Diante da palavra de Deus. Ela é um espelho para você. Quando você abrir a Bíblia, não leia apenas para tentar, para estudá-la, para tentar, por curiosidade. Leia dizendo para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz a meu respeito. Ou faça uma oração junto com a Bíblia, como a de Davi, Salmo 19. Ensina-me a discernir os meus próprios erros. Olha esta oração, irmãos. Ter o discernimento daquilo que eu estou pecando contra o Senhor. No texto que lemos lá no início, diz que eles viviam numa constante angústia. Havia uma grande angústia. Eu não quero dizer que todos os momentos de angústia que passamos é resultado de um fracasso espiritual. Mas eu quero afirmar que todo fracasso espiritual produz angústias, produz corações fechados, desorientados, sem saber o que fazer na vida e da vida. O fracasso espiritual é terrível, irmãos, porque é possível eu me relacionar com Deus, eu adorar, cantar, falar das coisas de Deus, mas está distante de Deus. E aqui está um ponto muito sério e simples, irmãos. Olhe bem, zele pela sua consciência, zele por ela. Uma vez eu ouvi de um pregador que ele falou assim: não confie somente na sua consciência. Por isso a importância de estar no corpo de Cristo. Aí ele diz: convive com pessoas sérias em Deus, que já tem uma consciência trabalhada pela palavra. E aí você conversando ou até confessando, a sua consciência é atingida por aquela vida, por aquelas palavras, por aquela ética, por aquela moral que aquela pessoa já construiu há algum tempo com Deus. Deus quer que eu e você deixe ativado dentro de nós os sinais, alarmes. Você sabe que nós temos alarmes dentro de nós? Temos alarmes, alarmes contra o pecado. Quando a gente está cercado, e o texto diz que eles estavam cercados por deuses, de outros povos, povos que foram conquistados e ficaram lá como escravos. Então, quando
quando estamos cercados por muitos deuses, e é a sociedade que a gente vive, cercado por muitos deuses, temos que ter alguns padrões de defesa, uma linha de defesa muito segura. São alarmes espirituais dentro de nós, que são acionados, não ignore eles. Quando vier assim, não faça isso, não ande por aí, não pensa assim, não deixe a raiva tomar conta do seu coração, não se ire, não peque, não olhe, não vá. Irmãos, a Bíblia fala que o pecar é um processo. Tiago fala disso. Primeiro você se encanta com o pecado, depois você se envolve. Quando você vê, você está preso pelo pecado. A primeira coisa que é acionada é a consciência, é os desejos. Eu tenho alarmes que o Espírito Santo plantou dentro de mim, que vai dizer assim, em nome de Jesus, vai dizer para você: pare, não avance, ou corra. Sempre mantenha limpa a sua consciência. Do versículo 23, agora sim, bota aí, versículo 23. Disse Josué: agora então, joguem fora os deuses estrangeiros que estão com vocês, e voltem-se de coração para o Senhor, o Deus de Israel. Na minha versão diz assim, um pouquinho diferente: volte-se de todo o coração para o Senhor. E esta expressão de todo o coração para o Senhor, ela foi colocada também por Jesus, quando ele disse 2 grandes mandamentos. Aí ele lembra o que ele falou? Ame a teu Deus de todo o seu entendimento, de toda a sua alma, de todo o seu coração e com todas as suas forças. Isso fala de totalidade. Então a segunda orientação aqui é: seja completo para o Senhor. Seja completo. E ser completo, a gente aprende nesse versículo que eu acabei de mencionar, é a gente ser convertido de mente, de coração e força. Fala da vontade. Muitas vezes nós vamos ser traídos pelos nossos sentimentos, e se nós não estivermos treinando eles a se converter dia após dia à palavra, ele pega a gente. É mágoa que fica, é ofensa que atinge, é gente que não consegue vencer, avançar em algumas coisas da vida, algumas fases da vida, porque travou nos relacionamentos. Em família isso acontece muito, travou diálogos, não consegue mais falar e conversar, dialogar o que sente, o que dói, o que incomoda, travou. De tantas discordâncias, de tantos conflitos que não se resolvem, se depara com isso. Por isso que o coração, que é a sede das nossas emoções, é onde as nossas emoções, quando a Bíblia fala do coração, fala das emoções, sentimentos, tem que ser convertido ao Senhor. Eu tenho que dizer para Deus, quando eu falo para Deus, eu entro no meu coração, vasculha aqui, Senhor, e dê, por favor, toda a liberdade para Ele fazer isso. Deixe Ele visitar com você, pegar a sua mão e te levar a situações que ficaram pendentes lá atrás, e vez por outra o Senhor faz isso. Ele vai te pegar: olha, isso aqui não ficou legal com fulano, isso aqui não ficou legal com ciclano, olha o que você pensou. Algumas vezes você pode ser acionado num ponto emocional de coisas que vai te desestabilizar. E a gente ouve de gente falando assim: pastor, eu não consigo parar de pensar nisso, tomou conta de mim, eu não consigo superar isso. Foi acionado dentro dele esse aspecto emocional, e tudo isso se transforma numa grande carga. E como a nossa vida é feita de uma rotina, que a gente quase não para dormir, mas quando acorda, a gente está naquele automático, já sabe o que vai fazer, vai ter que ir para o trabalho, tem que levar o filho para a escola, é uma rotina, e às vezes uma agenda cheia. Então você está trabalhando, está fazendo as coisas, mas aquilo está guardado dentro de você, está lá dentro, é o pano de fundo, a música que está cantando atrás de você,
É aquela raiva, aquele sentimento, aquela coisa ruim. Isso vai pesando, vai pesando, vai pesando. E nós devemos colocar, aprender, treinar o nosso coração. Vir ao altar do Senhor e dizer para Deus: Deus, está aqui, tira todos os pesos. Salmo 51, a oração de Davi era: cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Exatamente nessa sequência. Cria em mim um coração puro. Esse coração foi tão manchado, tão ferido, tão marcado, que não dá para consertar ele. Eu quero um novo. Cria em mim um coração puro. Aí ele continua: renova em mim um espírito inabalável. Ou seja, que haja em mim um guarda, minha consciência, o teu próprio Espírito Santo, que guarde esse coração, ó, que eu seja mais forte, mais fortalecido em Deus. Deus quer dar para você hoje um coração novo. As manchas, as marcas do passado, aquilo pendente, hoje, Deus já está falando com você e sinalizando: não guarde mais, é hora de jogar fora. É hora de você dar um basta nisso e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu não vou levar mais esta carga comigo. E tem um convite de Jesus que você conhece bem: 20 amigos que estão o quê? Cansados, oprimidos, sobrecarregados. Tem uma carga a mais do que você deveria carregar. Claro que a gente tem cargas que a gente carrega, responsabilidades é uma carga, ou não é? Amém? Então tem responsabilidades que nós carregamos. Mas Jesus está falando de sobrecarga, é além daquilo que você deveria carregar. E Jesus está chamando: venha, vou tirar, vou dar para você um fardo leve, vou dar uma vida mais leve. Aquela insegurança, se sentir sempre cobrado, faz tudo porque, eu acho que estão me olhando, né? Ou então fazendo para ser aceita, ou aceito. Tira essa carga, fique mais leve nos relacionamentos, converse mais despojado, esteja mais aberto para novas vivências com pessoas, ou as mesmas vivências, ou as novas vivências com a mesma pessoa, coisa nova. Eu e você podemos superar isso em Jesus, e depois de superar isso em Jesus, aí você vai agora treinar e se posicionar a guardar o seu coração, para que ele não entre mais sujeiras. Lá em Mateus 13 tem um texto que fala sobre isso. Jesus contando algumas parábolas sobre o reino dos céus. Aí tem uma que ele fala isso: o reino dos céus é comparado a uma pesca, a rede lançada ao mar, e quando ela volta cheia de peixes. Aí diz assim: bons e ruins. Aí vai para a praia, e na praia se separa os bons dos ruins. Os bons deitam no cesto, os ruins jogam fora. O texto diz isso. O reino dos céus é comparado a isso. Ou seja, você tem que selecionar. Não tem como impedir, muitas vezes não tem, do peixe ruim vir. Mas eu tenho como impedir de ele não entrar no cesto do meu coração. Eu posso colocar na praia e falar assim: isso não vai entrar. Isso não vai se perpetuar. Isso vai terminar agora, numa conversa com Deus, ou numa conversa com uma pessoa. Vai terminar. Seja completo para o Senhor. E o versículo 25 tem um outro ponto. Versículo 25. Naquele dia Josué firmou um acordo com o povo em Siquém, e lhe deu decretos e leis. E decretos e leis fala da palavra de Deus. E eu escrevi assim, busque apenas uma fonte para os parâmetros de sua vida, a palavra de Deus. Se agarre à palavra do Senhor. Porque tem gente que se satisfaz só com o tempo de música, só com não, eu fui para a igreja, eu fui lá, eu ouvi a pregação. Não se satisfaça só com isso. Deus falou comigo, eu ouvi, aprendi, eu li hoje eu li a Bíblia, li Juízes capítulo 2 e Josué capítulo 24, não se satisfaça com isso, tenha suas experiências com a palavra de Deus. A gente deu um plano de leitura, e aí é para facilitar você a ler o seu devocional de hoje. Pare, ore ao Senhor, fale: Deus, fale comigo aqui na tua palavra,
Medite lá nos evangelhos, você vai ver quanto Jesus é bom. Os milagres que ele fez vai alimentar a sua fé. E a palavra de Deus tem esse poder. Nós vivemos hoje, vivemos com pessoas crentes em Jesus, que pouco se relacionam com a Bíblia, que não carrega mais a Bíblia, ou nem abre a Bíblia durante a semana. Não podemos, irmãos. A Bíblia é a palavra de Deus. E nela contém vida para nós, a todo instante. E eu hoje levantei com uma vontade, Deus, eu queria tanto que tu falasse assim, uma palavra como se eu fosse pregar, nem sabia que ia pregar. E não é que Deus falou esse texto aqui. Eu quando li, eu falei, Senhor, obrigado. E Ele foi me alimentando, aí voltei para Josué, avancei para Juízes, aí li outros textos. Deus me chamou a atenção, irmãos, que dia maravilhoso foi. Eu fui lembrando durante o dia, durante os momentos, coisas que eu fui fazendo, fui lembrando desse texto. Deus tem isso para a sua vida, querido. Deus tem um pão para multiplicar. Lembra da multiplicação dos pães e peixes? Ele sempre multiplica pães e peixes para a gente. Sempre. Está multiplicando agora para você. Vai saciar a sua fome existencial, que você carrega e muitas vezes acha que essa fome vai se saciar quando tem mais dinheiro, quando findar um projeto de vida, quando abrir um novo negócio, quando se casar, quando for resolvido nisso, naquilo, nada. Essa fome se sacia em Deus e na forma como você se relaciona com Ele. E a forma mais prática, mais básica, que atinge todo ser humano, é o homem se relacionando com Deus através da oração e da palavra dEle. Tem um vídeo missionário aí de uma igreja chinesa recebendo Bíblias, e recebem chorando a palavra de Deus. Nós vimos aqui ano passado também um outro vídeo de um povo asiático também recebendo a Bíblia na língua deles, adorando o Senhor, que pela primeira vez estavam com a Bíblia no idioma deles. Já ouvi uma história quando a China comunista ainda é comunista, mas daquela época da perseguição mais forte, ainda é forte. Mas naquela época que ainda não podia nem se abrir a Bíblia, não vivi, mas a gente ouve relatos. E de que uma vez no ano, a igreja estava autorizada a abrir a Bíblia, a Igreja Batista em Pequim. Eu me lembro desse relato de um pastor missionário. E que se fazia uma fila quilométrica, as pessoas para ali pegar uma página da Bíblia e guardarem até o próximo ano. E eles pegavam aquela página, liam apaixonadamente e diziam, Deus falou comigo. Nós temos Bíblias de todas as formas hoje. Você tem Bíblia agora no seu celular, no seu tablet. Impressões de Bíblias. Hoje eu estive numa loja evangélica. É tanto modelo de Bíblia que até cansa você ver. Deixa eu ver qual é o lançamento agora. Você se desatualiza muito rápido. Você vai, comprei agora uma Bíblia, olha, essa é bacana, essa é legal. Aí quando tu vai lá, já tem 4 de estudos diferentes. Uma riqueza, isso é riqueza, irmãos. Isso é riqueza. Como é que você está se relacionando com a palavra de Deus? Ela é fonte para você, é fonte de vida para você, é fonte segura. Pastor, me sinto fracassado espiritualmente. Como é que é a Bíblia na sua vida? Ela está onde? Você acorda, leia a Bíblia. Antes de dormir, leia ela novamente. Vá para a igreja, estude a Bíblia. Pastor, não entendo tudo. Eu sei que ela é difícil de entender mesmo. Mas venha para uma escola bíblica, funciona todo domingo, 9 horas. Tem gente ali preparada, que orou, se preparou, se dedicou para ensinar. E aí você vai aprender mais, vai ficar esclarecido. Mas se dedique também, busque apenas essa fonte, porque só as experiências, esse é o ponto desse terceiro item aqui, dessa terceira orientação, só as experiências que eles tiveram com Deus, não iria se sustentar, vez por outra eles teriam que, vez por outra não, sempre teriam que ir às leis, aos decretos. Só as experiências que eu e você
vivemos com Deus, não é o suficiente. A vida cristã é feita, ela se completa de experiência e palavra. Experiência e palavra. Se for só palavra, fica muito na teoria. Se for só experiência, a gente já sabe disso, irmãos. Tem muita bizarrice por aí. Eu vi 10 anjos. Um a 6 quilômetros, aí vem vindo. Um a 5, outro a 4, todos me guardando. Então eu posso sair pelo Rio de Janeiro, porque tem anjos me guardando. Como é que está o seu envolvimento com a Bíblia? Tudo que a gente experimenta de Deus, a gente tem que filtrar pela palavra de Deus. É a forma mais segura de Deus falar com você. Tem que filtrar pela Bíblia. Tudo. Todas as nossas experiências. Todas. Tem que estar embasada na Bíblia. Se não estiver equacionada, equilibrada, em harmonia com o que a Bíblia fala sobre Deus, você pode excluir essa experiência. Pode ter sido coisa da sua cabeça. É assim que funciona a fé. E você tem Deus para te guiar nisso. E o versículo 26 é o último ponto. O versículo 26 diz assim: Josué registrou essas coisas no livro da lei de Deus. Depois ergueu uma grande pedra ali, sob a grande árvore, perto do santuário do Senhor. Versículo 27. Então disse ele a todo o povo: vejam esta pedra, ela será uma testemunha contra nós, pois ouviu todas as palavras que o Senhor nos disse. Será uma testemunha contra vocês, caso sejam infiéis ao seu Deus. E eu escrevi assim: crie para si mesmo um monumento que sempre lembre a sua aliança com Deus. É criar rotina com Deus. Um monumento é o seu quarto de oração. Então, quando tiver as vésperas, cercado por deuses estranhos, você vai lembrar do seu monumento. Opa, peraí. Eu tenho a minha igreja lá, e eu me lembro dos meus irmãos, eu me lembro da música, eu me lembro do louvor. Monumento é este ato. Esses atos, não é este ato somente, estes atos de devoção que eu crio a Deus. O que Josué fez? Ele personificou uma pedra como testemunha. É a sua casa, é o seu canto de oração. Eu costumo fazer o seguinte: meu monumento, que sempre me lembra da aliança com Deus, o que eu faço? Eu oro, eu tenho uma música, um louvor, leio a Bíblia, e ainda, para fortalecer, para ser um monumento, eu tenho um livro. Tem muitos livros bons, irmãos, de ler. Eu tenho um ali, por um acaso, pastor Samuel, presta aqui esse livro aí. Trouxe ele aqui, não foi nem para mensagem, mas é porque eu leio ele aqui também. Plano de batalha para a oração. Do treinamento básico às estratégias com propósito. Aí é um devocional de 35 capítulos, estou já no 20 e alguma coisa. Como isso edifica o coração, gente? A gente lê pessoas inspiradas por Deus. Não ignore isso, não. Você só não pode substituir isso à Bíblia. Deixar de ler a Bíblia e ler mais livros, não. Mas você tem que ler. Você tem que fortalecer, criar esse monumento. Está conseguindo ter essa ideia que eu estou falando? Ser tão forte o seu devocional com Deus, não ralo. Tão ralo que você não consegue nem lembrar. Eu tinha que orar hoje. Tem 4 dias que eu não oro. Isso não é monumento. Monumento é aquela agarrar com vontade. Eu acordo todo dia, meia hora antes de começar meu dia, é do Senhor e é inegociável. Isso é um monumento para Deus. Isso é uma testemunha que você pode evocar na hora da tentação, na hora que o diabo te acusar. Não, eu tenho um monumento, eu orei hoje, eu gastei tempo com Deus. Quando vi afrontas, quando vi deuses te cercando, quando vi crises, lutas, quando durante o dia as batalhas ficarem mais intensas, nesta hora, lembre-se do monumento. Sim, eu tenho uma pedra, como José fez lá, uma pedra de testemunho. Eu tenho um monumento, eu criei, eu orei, eu clamei. Deus falou comigo num texto, eu ouvi, está guardado aqui o versículo, vou ler lá ele de novo. Isso é monumento, irmãos. É este tempo de devoção a Deus. E quanto melhor, e quanto mais
quanto mais você tem, quanto mais tempo, quanto mais estratégias, mais você se converte a Jesus. E melhor você anda como cristão. E aí eu lhe garanto, porque acontece comigo também, existe um sucesso espiritual. Você não vai estar com aquela sensação de derrotado. Eu errei, estou fragilizado, não sei se eu estou firme com Deus ou não, estou em dúvida. Se você cria uma rotina séria com Deus, rotina séria, se você se converte ao Senhor de todo o seu coração, tudo em você, Deus tem acesso, tudo em você. Nada na sua área é restrito a Deus. Deus não entra aqui nessa porta. Você sabe dessa ilustração, né? Pelo menos todos aqueles que passam na nossa classe, a gente faz isso. Quando Jesus falou, que eis que estou à porta e bato. Aquele que entrar, aquele que abrir, entrarei e farei morada. Aí a gente ilustra da seguinte forma, a gente sai da sala, a gente abre aí a gente bate na porta, a gente pede para a turma falar, entra, e a turma entra. Aí a gente pede, não, você falou baixo, tem que falar com vontade, entra. Já viu quando você recebe uma visita que você não queria? Fazer o que entra, quase você fala assim, mas fala para dentro, né? Fazer o que entra. Mas é aquela visita que você gostaria que ela viesse mesmo. Nossa, por aqui, entra. Toma um café, vamos lá, fica aqui um tempo. Esta motivação sinaliza para Jesus sempre. A palavra está batendo sempre à sua porta. Aí você diz assim, por favor, entre. A semente está caindo aqui em boa terra, vai frutificar 30, 50 e 100 por um. Vai sair coisa boa. Agora tem gente que aí Jesus entra. Aí a gente fala assim, não, essa porta não entra, Jesus. É a porta do quarto da bagunça. E aí você não deixa Jesus entrar. Está guardado lá toda a sua... Tudo que foi de pecado, de ruim, a sua memória quebrada, estragada. Tudo que é ruim está lá. Você fala assim, não entra. Mas Jesus, Ele quer no todo. Seja completo para o Senhor.